Meu nome é Arthur Garcia Nonato Silva e hoje vou fazer o exercício 11.14. Nele fala o seguinte: considere o ciclo Rankine ideal, movido a energia solar, que utiliza água como fluido de trabalho, vapor saturado sai do coletor solar a 175 graus Celsius e a pressão do condensador é 10 kPa. Determine o rendimento térmico desse ciclo. Aqui a gente tem os dados, tanto que o enunciado nos deu, tanto que a gente tirou das tabelas. A gente tem o H1, o S1, a pressão do condensador, temperatura, HF, HG, SF, SG. O enunciado pediu basicamente para a gente descobrir esse rendimento aqui, dessa fórmula aqui. Então a gente vai fazer todos esses passos até chegar nela. Primeiro, a gente sabe, né, que a expansão isentrópica na turbina vai ser S1 igual a S2. O S1 a gente tem, então o S2 é a mesma coisa. Aí a gente consegue calcular através dessa fórmula aqui, para a gente jogar na subsequente. Aí, com essa fórmula aqui, fazendo essa conta aqui, ó, a gente vai conseguir descobrir a qualidade do escoamento. Aí a gente faz o X2, que a gente vai descobrir, é igual o S2, que é 6,6241. O SF que a gente tem ali, menos 0,64918 sobre o SG, 14879. Espera aí que eu vou trocar de pincel. Aí também a gente precisa do SF que a gente tem, novamente 0,64918. Isso tudo a gente chega à conclusão que o X2 ele vai ser igual a 0,7967. Agora com o X2 a gente consegue jogar nessa fórmula aqui e descobrir o H2. Então, o H2 vai ser igual ao HF que a gente tem, que é 191,81, mais o X2 que a gente acabou de descobrir, 0,7967, que multiplica HG vezes HF. O HG 2583,85 que menos HF que a gente colocou aqui já, que é o 191,81. A gente chega que o H2, fazendo essa continha, ele vai ser igual a 2097,54 kJ por quilograma. Agora que a gente tem o H2, a gente consegue jogar nessa fórmula aqui para descobrir o WT, que é igual a H1, a gente já tem, que é 2772,7, menos o H2, que a gente acabou de descobrir, que é 2097,54. Então esse resultado ele dá 675,16 kJ por quilograma. Agora a gente tem um rendimento aqui, ó,
o trabalho da turbina que a gente descobriu, menos o trabalho da bomba. O que a gente vai fazer? Esse trabalho da bomba, a gente vai ignorar ele, porque ele é basicamente, ele é desprezível se comparado com os demais valores. Então a mudança do resultado não vai fazer tanta diferença. Então a gente pode considerar esse valor aqui sendo zero. Então vai ficar rendimento é igual o WT que a gente descobriu aqui agora, que é 675,16 sobre H1 que a gente já tem, 2.772,7 menos o HF, que é 191,81. Fazendo esse resultado aqui, a gente chega a essa conta aqui, ó. Aí, fazendo essa conta, a gente chega a esse resultado, no caso. 0,2613, que é a mesma coisa que 26,13%. Então, basicamente, a gente fez tudo isso para chegar nesse rendimento aqui. Então, esse é o rendimento térmico do ciclo ideal aqui. Foi isso. Oi, meu nome é Pedro Vitor Tavares Duarte e agora eu vou começar a explicação sobre o ciclo Rankine simples e com superaquecimento de vapor. O meu grupo é composto por mim, Pedro Vitor Tavares Duarte, pelo Arthur Garcia, pela Joana Marçal e pelo Luiz Salomé. Então, começando, o que é o ciclo Rankine? É um ciclo termodinâmico usado para poder converter calor em trabalho mecânico, normalmente para gerar energia elétrica. Ele funciona com a água circulando pelos quatro componentes principais, mudando entre os estados líquido e vapor. É usado em usinas termoelétricas, usinas nucleares, usinas geotérmicas e usinas de biomassa. Possui seu objetivo principal, que é transformar a energia térmica em trabalho mecânico e, posteriormente, em energia elétrica. Essa primeira imagem mostra o conceito geral do ciclo Rankine. Aqui vemos que o ciclo usa calor para gerar trabalho. A água é aquecida na caldeira, vira vapor, passa pela turbina e produz energia. Então, começando, o que é o ciclo Rankine? É um ciclo termodinâmico usado para poder converter calor em trabalho mecânico, normalmente para gerar energia elétrica. Ele funciona com a água circulando pelos quatro componentes principais, mudando entre os estados líquido e vapor. É usado em usinas termoelétricas, usinas nucleares, usinas geotérmicas e usinas de biomassa. Possui seu objetivo principal, que é transformar a energia térmica em trabalho mecânico e, posteriormente, em energia elétrica. Essa primeira imagem mostra o conceito geral do ciclo Rankine. Aqui vemos que o ciclo usa calor para gerar trabalho. A água é aquecida na caldeira, vira vapor, passa pela turbina e produz energia. Então, agora falando sobre os componentes do ciclo Rankine, primeiro deles a caldeira, o gerador de vapor. Ela é responsável por aquecer a água até transformá-la em vapor. O aquecimento ocorre a pressão constante, ou seja, é um processo isobárico. O calor pode vir da queima de combustíveis, energia nuclear, biomassa ou fontes geotérmicas. Possui algumas funções, como elevar a temperatura da água subresfriada, promover a ebulição, ou seja, a transformação para vapor saturado, e possivelmente superaquecer o vapor. Agora falando sobre a turbina, a vapor, é onde ocorre a expansão adiabática do vapor. O vapor ele perde energia térmica e converte essa energia em trabalho mecânico, gerando as pás da turbina. Esse movimento geralmente aciona um gerador elétrico. O vapor ele sai da turbina com menor pressão, temperatura e energia. Agora falando sobre o condensador, né? Então ele resfria o vapor que saiu da turbina, transformando novamente em líquido. O processo ele é isobárico, normalmente a baixa pressão, permite recuperar a água e manter o ciclo fechado. Ele é resfriado por água de rios, torres de resfriamento, ar ambiente, em condensadores a ar. E falando do último componente, né, a bomba de alimentação, ela eleva a pressão da água condensada para que ela retorne à caldeira, opera com líquido comprimido, que exige muito menos trabalho que comprimir um gás, né? O processo é quase adiabático e consome uma pequena quantidade de energia em comparação com a turbina.
Nessa segunda imagem, temos os quatro componentes principais do ciclo Rankine, né? A água ela sai do condensador como líquido e entra na bomba, onde é comprimida. Depois, ela vai para a caldeira, onde recebe calor e vira vapor. Esse vapor entra na turbina, onde se expande e gera trabalho. Por fim, o vapor chega ao condensador, onde perde calor e volta ao estado líquido. Esse ciclo se repete continuamente e permite transformar calor em energia mecânica. Então, agora falando sobre os quatro processos do ciclo Rankine simples, o primeiro deles, compreensão do líquido na bomba. O fluido de trabalho, ele entra na bomba como líquido saturado, ou seja, baixa pressão. A bomba comprime o líquido até a pressão da caldeira. A temperatura aumenta ligeiramente, mas permanece no estado líquido. O processo ele é adiabático, aproximadamente, né? E tem pequeno gasto energético. Sobre o segundo processo, aquecimento e vaporização na caldeira, o líquido, o líquido comprimido recebe calor a pressão constante. Primeiro, fica mais quente até atingir a temperatura de saturação. Depois, é vaporizado para vapor saturado, seco, no ciclo simples. As etapas são aquecimento do líquido comprimido, mudança de fase, de água vai para vapor, saída como vapor saturado. Agora, sobre o próximo processo, que é a expansão do vapor na turbina. O vapor entra na turbina com alta pressão e temperatura. Durante a expansão, ele realiza trabalho mecânico. Sai da turbina com pressão menor, temperatura menor, qualidade de vapor reduzida, parcialmente condensado. E o processo ele é adiabático, quase isentrópico. Sobre o último processo, a condensação no condensador, o vapor que sai da turbina é resfriado a pressão constante, normalmente a pressão atmosférica ou inferior. O vapor condensa e retorna ao estado de líquido saturado. Esse líquido volta para a bomba, reiniciando o ciclo. O condensador precisa rejeitar calor para o ambiente. Então, nessa imagem, a gente vê o ciclo Rankine representado em detalhe no diagrama TS. A curva mostra claramente os quatro processos do ciclo simples. Esse diagrama ele ajuda a entender o que acontece termodinamicamente com o fluido em cada etapa. Então, agora falando sobre os quatro processos do ciclo Rankine simples, o primeiro deles, compreensão do líquido na bomba. O fluido de trabalho, ele entra na bomba como líquido saturado, ou seja, baixa pressão. A bomba comprime o líquido até a pressão da caldeira. A temperatura aumenta ligeiramente, mas permanece no estado líquido. O processo ele é adiabático, aproximadamente, né? E tem pequeno gasto energético. Sobre o segundo processo, aquecimento e vaporização na caldeira, o líquido, o líquido comprimido recebe calor a pressão constante. Primeiro, fica mais quente até atingir a temperatura de saturação. Depois, é vaporizado para vapor saturado, seco, no ciclo simples. As etapas são aquecimento do líquido comprimido, mudança de fase, de água vai para vapor, saída como vapor saturado. Agora, sobre o próximo processo, que é a expansão do vapor na turbina. O vapor entra na turbina com alta pressão e temperatura. Durante a expansão, ele realiza trabalho mecânico. Sai da turbina com pressão menor, temperatura menor, qualidade de vapor reduzida, parcialmente condensado. E o processo ele é adiabático, quase isentrópico. Sobre o último processo, a condensação no condensador, o vapor que sai da turbina é resfriado a pressão constante, normalmente a pressão atmosférica ou inferior. O vapor condensa e retorna ao estado de líquido saturado. Esse líquido volta para a bomba, reiniciando o ciclo. O condensador precisa rejeitar calor para o ambiente. Então, nessa imagem, a gente vê o ciclo Rankine representado em detalhe no diagrama TS. A curva mostra claramente os quatro processos do ciclo simples. Esse diagrama ele ajuda a entender o que acontece termodinamicamente com o fluido em cada etapa. Agora, falando sobre o diagrama TS do ciclo Rankine simples, né? O diagrama T, temperatura, S, entropia, é uma ferramenta essencial para visualizar os quatro processos termodinâmicos do ciclo Rankine. Ele ilustra as mudanças do estado do fluido de trabalho. Ele mostra claramente o aquecimento sobre resfriado, saturado, vapor,
A mudança de fase como linha horizontal, né, isotérmica, expansão da turbina como linha inclinada com queda de temperatura, condensação como linha horizontal a baixa temperatura, e ele é excelente para visualizar a variação de entropia. Por fim, essa imagem mostra o ciclo Rankine, né? Simples no diagrama TS, de forma ainda mais clara. Aqui vemos os quatro processos: a compreensão da água na bomba, o aquecimento e a vaporização na caldeira, a expansão na turbina e a condensação no condensador. A área sobre a curva representa o trabalho gerado na turbina, e esse gráfico é muito usado para analisar a eficiência e perdas do ciclo. Oi, meu nome é Luiz Felipe Salomé Santos e para começar eu vou começar a falar sobre a análise de desempenho do ciclo Rankine simples, que é o sem superaquecimento. Esse é o tipo de ciclo, é o mais básico utilizado em usinas termoelétricas e ajuda a entender os fundamentos da conversão de energia térmica em energia mecânica. Começando pela bomba, o trabalho realizado por ela é considerado pequeno, porque a água está no estado líquido. Como líquidos são pouco compressíveis, é necessária pouca energia para aumentar a pressão da água até a pressão da caldeira. Já o trabalho da turbina é muito mais significativo. Ela depende da queda de entalpia do vapor durante a expansão. No ciclo simples, como o vapor não é superaquecido, essa queda é menor, o que limita a quantidade de energia mecânica gerada. A eficiência térmica do ciclo mostra o quão bem o sistema converte o calor fornecido na caldeira em trabalho útil. Ela é calculada a partir da razão entre o trabalho líquido produzido e o calor adicionado ao sistema. Além disso, fatores como a pressão da caldeira e a pressão do condensador influenciam diretamente o desempenho do ciclo. Aumentar a pressão da caldeira tende a melhorar a eficiência, enquanto reduzir a pressão do condensador aumenta o trabalho útil da turbina, melhorando o rendimento geral do ciclo. Aqui eu apresento as principais limitações do ciclo Rankine simples que justificam a necessidade de melhorias no sistema. Uma das principais limitações é a elevada umidade do vapor na saída da turbina. Como o vapor não é superaquecido, ele começa a se condensar durante a expansão, formando pequenas gotículas de água. Essas gotículas impactam diretamente nas partes da turbina, reduzindo o rendimento do equipamento e aumentando o desgaste mecânico ao longo do tempo. Outra limitação importante é a eficiência térmica relativamente baixa no ciclo simples. Isso acontece porque a temperatura média em calor fornecida ao sistema é menor, limitando a conversão de energia térmica em trabalho. Além disso, a presença de umidade na turbina pode causar erosão mecânica, vibrações e aumentar a frequência de manutenções, o que eleva os custos operacionais. Por isso, o ciclo Rankine simples é mais utilizado para fins didáticos, enquanto na prática industrial são adotadas melhorias como o superaquecimento do vapor. Neste slide, eu faço uma introdução ao conceito de superaquecimento de vapor e explico por que ele é tão importante nos ciclos Rankine modernos. O superaquecimento consiste em aquecer o vapor acima da sua temperatura de saturação, mantendo a pressão constante. Isso faz com que o vapor entre na turbina com uma temperatura mais elevada. Com isso, a energia disponível para ser convertida em trabalho mecânico aumenta, resultando em maior potência gerada pela turbina. Além disso, o vapor superaquecido permanece seco por mais tempo durante a expansão, reduzindo a formação de gotículas de água e protegendo as pás da turbina contra os danos mecânicos. Dessa forma, o superaquecimento melhora tanto a eficiência térmica do ciclo quanto a confiabilidade do sistema, sendo uma solução fundamental para superar as limitações do ciclo Rankine simples. Bom, nesse slide eu vou apresentar todas as etapas do ciclo Rankine com superaquecimento, que é uma evolução do ciclo simples. O ciclo começa com compressão da água na bomba. A água sai do condensador no estado líquido e tem sua pressão elevada até o nível da caldeira. Em seguida, essa água entra na caldeira, onde recebe calor e tem sua temperatura aumentada até atingir o ponto de saturação, se transformando em vapor saturado. Depois dessa etapa, ocorre o superaquecimento do vapor. Nessa fase, o vapor continua sendo aquecido, ultrapassando a temperatura de saturação, sem aumento de pressão. Isso faz com que o vapor fique mais seco e com maior conteúdo energético. Esse vapor superaquecido, então, entra na turbina, onde se expande e gera trabalho mecânico de forma mais eficiente do que no ciclo simples. Por fim, o vapor sai da turbina e segue para o condensador, onde perde o calor para o meio externo e retorna ao estado líquido, fechando o ciclo e permitindo que o processo se repita continuamente.
Sou a aluna Giovana Gomes Marçal e irei continuar apresentando sobre o ciclo Rankine simples e com superaquecimento do vapor. Falando sobre a representação e gráficos, o superaquecimento aparece como um prolongamento da linha do aquecimento após o ponto de saturação. A curva se desloca para a direita, no gráfico temperatura e entropia, indicando aumento de entropia, ou para cima, no gráfico de pressão e entalpia, mostrando acréscimo de entalpia. Esse prolongamento permite que a expansão da turbina seja mais longa, resultando em maior extração de trabalho e menor teor de umidade no final da expansão. Alguns benefícios e vantagens do superaquecimento é que o principal é o aumento da eficiência térmica, uma vez que o vapor entra na turbina com maior conteúdo energético, ampliando o trabalho específico. Além disso, esse processo reduz significativamente a umidade na saída da turbina, o que diminui problemas de erosão e aumenta a durabilidade dos componentes. Como consequência, há uma melhora geral na vida útil e na confiabilidade da instalação, além de permitir maiores potências específicas para a mesma vazão de fluido. Entretanto, o superaquecimento também apresenta limitações. O aumento de temperatura gera maiores tensões térmicas nos materiais da caldeira e da turbina, exigindo ligas metálicas mais resistentes e aumentando os custos de construção e manutenção. Além disso, há limites práticos impostos pela resistência dos materiais e pela necessidade de evitar o superaquecimento excessivo, que poderia comprometer a integridade estrutural dos equipamentos. Essa é uma tabela que compara algumas informações sobre o ciclo Rankine simples e o de superaquecimento do vapor. Falando um pouco mais, percebe-se que o ciclo de superaquecimento é superior em termos de eficiência e trabalho específico, pois aproveita melhor a energia térmica disponível. No ciclo simples, a expansão ocorre em uma faixa de temperatura menor, resultando em maior umidade e menor rendimento. Já o ciclo de superaquecimento, ao elevar a temperatura do vapor, melhora as condições operacionais da turbina e reduz desgastes. Em termos de aplicação, o ciclo simples pode ser usado em sistemas menores ou em condições em que a simplicidade, maior custo e o baixo custo são prioridades, enquanto o ciclo de superaquecimento é preferido em usinas modernas e que exigem alto desempenho. A aplicação desses ciclos é vasta e abrange usinas termoelétricas movidas a carvão, gás natural ou biomassa, onde o superaquecimento é amplamente adotado para elevar a eficiência. Em ciclos combinados, o vapor produzido a partir dos gases de exaustão da turbina a gás passa por superaquecimento adicional para maximizar o rendimento. Em usinas nucleares, em alguns projetos, superaquecedores secundários são instalados após os geradores de vapor para elevar a potência do ciclo sem comprometer a segurança do reator. Além disso, sistemas solares termodinâmicos também utilizam o ciclo Rankine, muitas vezes com superaquecimento, para converter energia solar concentrada em eletricidade com maior eficiência. Então foi essa a apresentação do nosso trabalho. Obrigada pela atenção.